apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus! Olha, ovelha, você que está me assistindo agora, eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou te ensinar uma revelação tremenda. Uma palavra profética que foi revelada, uma palavra apostólica que nos foi revelada. E se você tem Bíblia aí agora, pegue a sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Ou se você está no trabalho, se você está no escritório, abra a nossa Bíblia, mga.com, uma Bíblia online do Ministério Graça e Apostolado. E acompanhe essa ministração, porque você precisa ouvir, entender e compreender a revelação que eu vou dar nesse momento. Para a glória de Deus, você vai ouvir, entender e compreender. Você que me ouve e me assiste pela internet. E vocês aqui na igreja, peguem suas Bíblias e vamos fazer uma oração. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia. Senhor meu Deus e meu Pai, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Eu oro em nome de Jesus Cristo ressuscitado, para que o Senhor revele a Tua palavra aos Teus filhos, aqui na igreja, através da internet, pelo Facebook. Eu sei que o Senhor é poderoso, para fazer além daquilo que eu te peço. Revela a Tua palavra, Senhor. Eu oro não por mim, eu oro por aqueles que vão me ouvir agora, os que vão me assistir, para que eles entendam e compreendam a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo dê a devida revelação, o verdadeiro entendimento espiritual para todos os Teus filhos que vão me ouvir e me assistir nesse momento. Eu oro por eles em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Ovelhas, se estiver escrito... Pega a sua Bíblia e diga: Senhor, se estiver escrito, eu creio. Então abra a sua Bíblia no Salmos 82. A ministração dessa noite tem por objetivo te ensinar o que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz ao seu respeito, você deve acatar, você deve receber. Por quê? Porque não é um homem que está falando, é o próprio Deus. E guarde, lembre, se Deus disse, diga: eu creio. Salmos 82, quem já achou, diga amém. Salmos 82, versículo meia dúzia. Salmos 82, versículo 6. Deus disse... Salmos 82, 6, Deus disse: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Salmos 82, 6, Deus disse: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Olhem para mim. Quando você crê em Deus, não é crer em mim, não é crer na igreja, é crer em Deus. Quando você crê em Deus, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar, sem colocar o que você acha, o que você pensa, sem colocar como você pensa que deva ser. Não. Quando você crê em Deus, como está escrito, o Espírito Santo que habita em você, na hora, ele te revela a palavra. Na hora. Não é depois de um mês, não é depois de um ano. Quando você crê em Deus, como está escrito. E como está escrito? Deus mesmo disse: vós sois deuses. Tem pessoas que têm dificuldade de entender essa frase. Então, por causa disso, eu vim explicar. O que Deus quis dizer com vós sois deuses? A Bíblia mesmo responde. No mesmo versículo, Salmos 82, 6. Vós sois deuses,
O que significa ser deuses? Está aqui, ó. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Como entender isso perfeitamente? Presta atenção. Filhos de gato, gatos. Filho de coelho, coelhos. Filho de cachorro, cachorros. Filhos de Deus, deuses. Quem está entendendo? O povo da graça de Deus, todo o povo da graça de Deus, precisa entender e compreender como que Deus nos vê. Olha que interessante, na velha aliança, como que Deus já via os seus filhos. Quando ele diz que nós somos deuses, em hipótese alguma ele está dizendo que nós somos soberanos. Está claro? Ele não está dizendo que você é soberano. Tanto é verdade que deuses está em minúsculo. E ele é Deus em maiúsculo. Por que Deus em maiúsculo? Porque ele é o Pai. Por que deuses em minúsculo? Porque nós somos filhos. Quem está entendendo? O que o povo de Deus precisa entender e compreender é que todos precisam ver como Deus vê. Diga, eu preciso ver como Deus vê. Amém, abençoado? O que Deus diz a seu respeito, você deve crer e acatar para a sua vida. Essa é a grande luta, porque na nova aliança, debaixo da graça, a luta não é mais espiritual. Você que me assiste agora na internet, a luta não é mais espiritual. Ou seja, não existe uma luta de Deus contra o diabo, de anjos contra demônios. Essa luta não existe. Essa batalha não existe. O que existe agora na graça, debaixo da nova aliança, é uma luta, é uma batalha do conhecimento contra a ignorância. A única luta que existe agora é essa. A única batalha que existe. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está entendendo? Alô, em nenhum lugar da Bíblia, Deus mandou você lutar contra o diabo. Você sabia disso? Aí você fala assim: ah, mas em Efésios 6, Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sim. E você sabe quem são esses principados e potestades? Ah, são os demônios. Colossenses 2,15, Paulo disse que Jesus, quando morreu na cruz, venceu, despojou, triunfou publicamente sobre os principados e potestades. Colossenses 2,15. Ou então em Efésios 6, quem são esses principados e potestades que Paulo disse? Principados e potestades de Efésios 6 são homens religiosos apenas, não homens de Deus, mas líderes religiosos que lideram o povo de Deus, a massa. Por exemplo, o Papa é um principado. Os bispos, quantos pastores e missionários são principados e potestades? São homens que estão no poder, que a palavra deles é maior que a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Quando, na verdade, nenhuma palavra de nenhum homem está acima da palavra de Deus. Porque Deus é soberano, Deus é o Criador, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quando Paulo diz que temos que lutar contra principados e potestades, é contra homens que estão em regiões celestiais, mentindo para o povo de Deus. Por isso que em Mateus 7,15, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quem está entendendo? Ele estava falando no sentido figurado. Lobos devoradores. Você não vai encontrar no altar um lobo, aquele animal lobo. Mas ele estava dizendo: olha, aquele homem que está falando de Deus ali, que está com a Bíblia na mão, na verdade ele não é ovelha. Ele é um lobo devorador. Ele só quer arrancar sua lã.
ele só quer arrancar sua pele, ele só quer tomar o seu leite. Ele não é ovelha, ele é um lobo devorador, ele é um falso profeta. Quem está entendendo? Então, falso profeta, ou principados e potestades, falso profeta, falso apóstolo, falso pastor, é a mesma coisa. E nós temos que combater, nós temos que lutar contra eles, porque nós falamos a verdade, provamos e mostramos na Bíblia. Eles não mostram a Bíblia. Alô, quantos pastores, para não usar o termo pastor, quantos líderes religiosos estão na frente do povo de Deus e usam a tradição e não usam a palavra de Deus? Quem está entendendo? Olha o nosso costume, já faz 85 anos. Ovelhas, nós não estamos aqui querendo saber o costume de ninguém. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus como ela é. Quem recebe essa palavra? Nenhuma tradição está acima da palavra. Alguém dirá, olha apóstolo, eu sou crente velho, sou evangélico velho, já passei por várias igrejas, conheço vários pastores, vários ministérios. Eu nunca ouvi ninguém falar que nós somos deuses. Não, se você nunca ouviu ninguém falar, então você vai ouvir agora se você querer. Uma vez uma pessoa, eu estava pregando para uma pessoa, e ele falou assim, apóstolo, mas esses deuses aqui não se refere aos ídolos, aos demônios? A pessoa me falou. Eu falei para ele assim, você crê na Bíblia? Ele falou, creio. Eu falei, o que diz o restante do versículo 6? Aí ele leu, Salmos 82, 6. Deus disse, vós sois deuses, mas aqui não são os demônios, não são os ídolos. Falei, lê o restante do texto. Vamos ler, veja na sua Bíblia. Vós sois deuses, vós sois todos demônios do Altíssimo, amém? O que a Bíblia diz? Eu quero ouvir. Vós sois deuses, vós sois todos? Não ouvi. Vós sois deuses, vós sois todos? Diga comigo, deuses significa filhos do Altíssimo. Diga, é isso que nós somos. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Agora preste atenção, que eu vou te ensinar uma coisa, e eu quero que você anote no seu caderno aí. Anote. Terminologia ou nomenclatura. Ou seja, jovem, moço, mancebo, significa a mesma coisa. Quem está me entendendo? Algumas Bíblias diz jovem. Outra versão diz rapaz. Outra versão diz mancebo. Então, nomenclatura, terminologia. Abra sua Bíblia, não feche os Salmos 82. Vamos comparar. Abre em Hebreus 2. Deixa os Salmos 82 aberto e abra em Hebreus 2. Aí ele falou, mas aqui não fala dos demônios, dos ídolos. Eu falei, se você ler o versículo 6 todo, você vai saber sobre o que está falando. O que está escrito? Aí ele leu, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Então, o que significa a expressão deuses, filhos do Altíssimo? Está claro ou não está claro? Vamos ver aqui, nomenclatura, terminologia. Hebreus 2, quem já achou, diga amém. Verso 14, para você anotar no seu caderno aí, hein? Hebreus 2, verso 14, diz assim, coloca o dedo no verso 14, Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos, está escrito filhos ou deuses? Filhos, mas no Salmos 82 está escrito deuses, que significa filhos. Levante a mão quem está entendendo o que estou falando. É a mesma coisa. Eu posso te chamar de jovem, posso te chamar de mancebo, posso te chamar de novato, posso te chamar de rapaz, é a mesma coisa. Carro, veículo, automóvel, não é a mesma coisa? Olha aqui, ó. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, e provando, Hebreus 2,14, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Para aí.
Então olhem para mim. Ó, Salmos 82, 6. Deuses. Hebreus 2,14. Filhos. Que se revestem de carne e sangue. Bom, se são deuses, filhos são anjos. Quem está entendendo? Porque Deus é pai, ainda em Hebreus. Abre em Hebreus 12. Ainda em Hebreus. Hebreus 12, verso 9. Veja comigo. Daqui a pouco eu dou o tema da mensagem. Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, veja que está em maiúsculo, ao Pai dos Espíritos, em minúsculo, ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então diga comigo assim, Deus é o Pai dos Espíritos. Em outras palavras, nós temos, alguns tiveram, duas paternidades. Duas paternidades. Por quê? Porque você tem duas naturezas. Diga comigo, duas paternidades. Porque eu tenho duas naturezas. Diga, natureza carnal e terrena. Natureza espiritual e celestial. São essas duas naturezas. Se você tem duas naturezas, você tem dois pais. Natureza carnal, então você tem um pai da carne. Natureza espiritual, então você tem um pai do seu espírito, que é celestial. Na natureza carnal, o pai do Marcos Gomes se chamava Genésio Gomes. Esse é o meu pai da carne. Na natureza espiritual, já não é Marcos Gomes. Porque o Espírito não tem nome. Por isso que Apocalipse diz que você vai ter um novo nome quando chegar no céu. Quem recebe? Porque esse nome que você tem aqui é o nome da terra. Quem está entendendo? Você vai ter um novo nome quando chegar no céu. Que só Deus sabe. Está escrito. Só Deus sabe. Então, na carne, Marcos Gomes. O pai da carne de Marcos Gomes, Genésio Gomes. No Espírito, como que chama o pai do meu Espírito? Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Hebreus 12, 9, que é o pai do meu espírito, que é o pai dos espíritos. Quem está entendendo? Estou falando. Quem está entendendo? Então diga, eu tenho duas naturezas. Uma carnal e uma espiritual. Eu tenho dois pais. Um carnal e um celestial. Está claro ou não está claro? Então presta atenção. Na carne, você é filho de um pai carnal. Mas no espírito, você é filho de um pai espiritual. Para você aplaudir. Presta atenção. Olha a revelação. Na carne, você se parece com o seu pai. Na carne, você se parece com o pai. Para aplaudir. E no espírito, você se parece com o seu pai também. Por quê? Por isso que ele disse em Gênesis 1 que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Entendeu? Alô? A minha prima está aqui. Sempre quando eu olho minha prima, eu lembro do meu tio. Dá um sinal aí, minha prima. A Lúcia é minha prima. Sempre quando eu olho para ela, eu lembro do meu tio, o pai dela, porque ela parece com o pai. Então, quando eu olho vocês, eu lembro dos seus pais, na carne. Mas quando eu olho para o seu espírito, eu lembro de Deus, que é o seu pai, que é o pai do seu espírito. Está entendendo o que eu estou falando? Qual o tema da mensagem? Vós sois deuses. Ou, Salmos 82, 6. Vós sois deuses. Ou, Hebreus 2,14. Vós sois filhos. Deuses, filhos, anjos, significa a mesma coisa. Você é filho de Deus. Você é um anjo revestido em carne.
Vocês são deuses, ou seja, espíritos semelhantes a Deus. Não é uma maravilha ouvir isso? Agora uma coisa eu vou te ensinar para você nunca mais esquecer. Quem está entendendo o que estou falando? Uma coisa eu vou te ensinar para você nunca mais esquecer. Você não é filho de Deus? Quem que é filho de Deus? É a sua carne? Não. A carne é filho do seu pai. Filho de Deus é o seu espírito. Você nunca mais esquecer, hein? E quando eu falar isso, é entender como tem pastores pregando coisa errada. Ou seja, heresias. Na carne você é filho do seu pai. No espírito você é filho de Deus. Dentro da sua carne só cabe um espírito. Quem aqui crê na Bíblia? Você tem certeza que você crê na Bíblia? Então abre 1 Coríntios 2. Quero ver se você crê na Bíblia mesmo. 1 Coríntios 2. Eu quero ver se você crê na Bíblia mesmo. Porque o que eu vou falar aqui agora vai libertar a mente de muitas pessoas que estão sendo enganadas. 1 Coríntios 2. Quem já achou? Está aqui, ó. 1 Coríntios 2, versículo 12. Veja comigo. Se você crê na Bíblia, você vai entender a Bíblia. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, pode ver que está em maiúsculo, amém? Está em maiúsculo ou não está? Olha lá, vou ler de novo. Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos, em minúsculo, o Espírito do mundo. Mas, em maiúsculo, o Espírito, que significa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Coríntios 2,12. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para aí. Então, na sua carne, tem um Espírito. Amém? Esse Espírito, ele já tem um Espírito, que é o Espírito Santo. Alô, por isso que Coríntios 6,17 diz, o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quem pegou? Isso aqui é para quem conhece a Bíblia. Coríntios 6,17, o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Agora eu vou falar a palavra que vai libertar um monte de pessoas. Libertar aqui na mente. Na sua carne, não cabe 2, 3, 4, 5, 6, 10 espíritos. Só cabe um. E Coríntios 2,12 diz que esse espírito já está em você. Que é o Espírito de Deus. Mas eu fui numa igreja, falaram que tem um demônio. Não tem como. Como é que vai ter a luz e as trevas juntos? 2 Coríntios capítulo 6, não há comunhão a luz e as trevas. Olhem para mim. Aqui está a luz. Agora está trevas. Se está trevas, não há luz. Se há luz, não há trevas, não tem como. Perceba que quando há luz, não há trevas. E quando há trevas, não há luz. Os dois não ficam juntos. Só fica um. Em outras palavras, 1 Coríntios 2,12 diz que você recebeu o Espírito que provém de Deus. Se você é ovelha, se você é filho de Deus, não tem como um demônio entrar aí. Por quê? Porque dentro de você já está o Espírito de Deus. Não tem como ter dois, é um só. Quem entendeu? Mas me falaram que eu tinha um demônio. Pastor, pior ainda. Uma vez eu fui numa igreja e falaram que eu tinha 7 demônios, igual Maria Madalena. Bom, Maria Madalena era antes de Cristo. O endemoniado Gesareno, que Jesus expulsou os demônios e eles foram para a manada de porcos,
era antes de Cristo. Ou seja, Jesus não tinha morrido ainda na cruz. A obra de Deus não estava consumada. Então, antes de Cristo, as pessoas tinham demônios. Depois de Cristo, não. Porque quando ele morreu na cruz, derramou sangue, ele disse: fostes comprados por bom preço. E agora o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Luz e trevas não ficam juntos. Mas apóstolo, me falaram que eu tinha demônios. Não. Provavelmente você tinha em sua carne obras da carne. Por exemplo, feitiçaria. Gálatas 5, verso 20. Feitiçaria, feitiço, hipnose. Eu não quero entrar nesse assunto, não vai demorar muito. Não vai demorar muito, eu não quero sair do meu foco aqui. Provavelmente, alguns de vocês tinham a feitiçaria na sua carne. Não por dentro de você. Na mente, na sua carne. Dentro de você, não. Não, pastor, eu tinha um demônio. O bispo tirou 3 demônios. Não, não tem como. Não tem. Sabe por que não tem como? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus está dentro de você. Como é que vai estar o Espírito de Deus e o demônio junto? Quem é que está entendendo? Não tem como. É impossível. Por isso que eu vim te ensinar. Salmos 82, 6. Vós sois deuses. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Hebreus 2,14. Portanto, os filhos participam de carne e sangue. Filhos significa espíritos. O seu espírito foi revestido de carne e sangue. Se fizer um furinho na sua carne, não vai sair Coca-Cola, vai sair sangue. Por quê? Porque você é um espírito que foi revestido em carne. Quando você morrer, não é sua carne que vai para o céu. É o seu espírito. Eclesiastes 12. A carne volta ao pó. E o seu espírito volta para Deus. Pode aplaudir. Bíblia. A Bíblia como ela é. Glória a Deus. Bom, abra sua Bíblia em Isaías 41. Por favor. Isaías 41. O tema da mensagem: vós sois deuses. Em outras palavras, vocês são o que a Bíblia diz que você é. Alô, você não pode discordar de Deus nunca. Se Deus fala que você é filho dele, você vai falar que você não é? Se Deus fala que vós sois Deus, você vai falar que você não é? Ele está dizendo que você é. Quem está entendendo? Alô, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em você. Você vai falar que não? Não, pastor, o bispo disse que tem um demônio. Então o bispo é maior do que o próprio Deus que está falando com você? Qual homem na terra é maior que Deus? Nenhum. Amém. Isaías 41. Quem já achou? Isaías 41. Olha lá, ó. Vamos ler o verso 22 e 23. Isaías 41, 22. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atendemos para elas, e saibamos o seu fim. Ou mostrai-nos as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó. Isaías 41, 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Sublinha na sua Bíblia. Sois deuses. A expressão sois deuses significa sois filhos de Deus. Quem está entendendo? Diga comigo, quando Deus diz que nós somos deuses, Ele quis dizer que nós somos filhos, semelhantes a Ele. Semelhante não quer dizer que você é Ele. Está claro ou não está claro?
Por isso que em Efésios 4:6, Paulo diz que há um só Deus e Pai. Para vocês não se meter a besta, pensar que você é ele. Tinha um homem aí que já morreu. Ele achava que ele que era Deus. Um comedor de arroz e feijão como nós, e ele falava que ele que era Deus. Cheio de heresias, né? Porque se ele fosse Deus mesmo, então ele seria onipresente. Não precisaria pegar o avião de Miami para vir para São Paulo, para depois ir para os Estados Unidos, para depois ir para a Bélgica. Não, onipresente não precisa pegar avião. Está em todos os lugares ao mesmo tempo, se ele fosse Deus. Mas era um homem carnal. Tanto que era carnal e era homem que morreu. Estão entendendo? Há um só Deus. E você não é ele. O nome dele é Jesus Cristo. Nós somos filhos dele, não ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então diga comigo, Deus disse que nós somos deuses. Diga, filhos do Altíssimo, espíritos, anjos revestidos em carne. Diga, no meu corpo há o Espírito de Deus. Levante a mão e diga, eu não recebi o Espírito do mundo. Eu recebi o Espírito que provém de Deus. Tá bom ou não tá bom? Hã? Você não é pouca coisa, né? Você tem o Espírito de Deus. Amém, abençoado. Para terminar, Efésios capítulo 1, para terminar. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Então entenda isso, hein? Deuses, espíritos, filhos, anjos, significa a mesma coisa. Fala para o seu irmão assim, ó, você é um filho de Deus. Diga para ele, você é um anjo de Deus. Fala para ele, você é um espírito que proveio de Deus. Alô, quando nós falamos pela graça sois salvos, eu não estou falando isso para sua carne, porque sua carne não é salva, sua carne vai morrer. Quem é salvo é o seu espírito. Está claro ou não está claro? Tanto é verdade que a carne quando morre, acabou, não é? Alô, você já foi num velório, no enterro? Enterra a pessoa, todo mundo chora e tal. Aí você vai embora, acabou. Ah, mas a pessoa, ela ficou lá. Ah, mas agora eu vou almoçar, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Mas ele morreu, acabou. A vida acaba para quem morreu, abençoado. As pessoas pensam que o mundo vai acabar. O mundo acaba para quem morreu. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Depois do arrebatamento, a igreja vai ser arrancada. Depois do arrebatamento, ainda vai ter pessoas aqui na terra. O mundo não vai acabar não, abençoados. Tá claro ou não tá claro? Eu assisti o filme 2012 e eu vi o prédio caindo, as águas invadiu os Estados Unidos. Para de assistir esse filme e lê a Bíblia, pessoal. As pessoas creem mais em filme do que na Bíblia. O mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. As pessoas vão morrendo, vão nascendo outras. Tá claro ou não tá claro? Para terminar, Efésios 1. Quem já achou? Diga comigo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Efésios 1:4. Pois nos elegeu, ou seja, nos escolheu. Diga, Deus nos escolheu. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Diga, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Você quer que eu provo que você é um filho de Deus? Presta atenção. Alô, você passou a ser filho do seu pai. Mas você sempre foi filho de Deus. Sempre como? Você é filho de Deus mesmo antes de você nascer. Mas como? Eu nasci dia 23/10/67. Então, mas a Bíblia diz que ele te escolheu antes da fundação do mundo. Agora pergunta, como é que Deus escolhe provando que você já existia? Como é que Deus escolhe alguém que não existia? Não, você já existia.
Quem existia? O seu espírito. Mas como é que eu não lembro? Porque você não tinha alma. Porque você não tinha nascido ainda. Quem está entendendo? Alô? O espírito sempre existiu. A alma, que é o entendimento, passou a existir quando o espírito foi revestido de carne. Então, presta atenção. Você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Diga, eu sou um espírito que é filho de Deus. Quem está entendendo? Diga, não é minha carne que é filho de Deus. Diga, Deus é espírito. Os filhos de Deus são espíritos. Então diga, no espírito, eu sou filho de Deus. Deus não é eterno. Ora, se ele é eterno, então ele sempre foi pai. Se ele sempre foi pai, você sempre foi filho. Só que a sua carne nasceu em 1900 e alguma coisa. A isso a Bíblia chama de pré-existência. Ou seja, Efésios 1:4, você já existia antes de nascer. Tá louco, pastor? Reencarnação? Tá amarrado. Não é reencarnação não, abençoado. Diga, não é reencarnação. Diga, é pré-existência. Reencarnação é uma heresia. O que é reencarnação? É uma doutrina que diz que a pessoa morre e volta, morre e volta, morre e volta. Aí um dia eu perguntei para o espírita por que precisava voltar. Eu já sabia que ele ia responder, né? Eu já tinha a resposta na manga. Aí eu dei uma de mané e falei assim, mas por que tem que nascer e voltar? Por quê? Não, tem que voltar para ir se aperfeiçoando. Falei, então eu não preciso. Eu vou por quê? Hebreus 10:14, com uma só oferta, Cristo me aperfeiçoou para sempre. Então eu não preciso. Quem entendeu? Filho, diga comigo, eu não preciso reencarnar. Diga, para aperfeiçoar. Diga Hebreus 10:14. Cristo me aperfeiçoou para sempre. Você não precisa voltar não, irmão. Amém? Então diga para terminar, levante um dedo. Diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma que habita em um corpo. Agora, quando o seu corpo morrer, ele vai para o céu, amém? Seu corpo não vai para o céu. Seu corpo vai para o cemitério. É ou não é verdade? Pastor, mas e minha alma? E o meu espírito? A alma é o seu entendimento. O corpo é uma coisa, a alma é outra. Pastor, quando eu morrer, o que vai acontecer com a minha alma? A alma e o espírito vão juntos para o céu. A alma é o seu entendimento. O espírito, antes de revestir em carne, não tem alma. Quando reveste em carne, ele tem alma. Pode ver que a mãe fala com o bebê na barriga e o bebê não mexe, porque já tem alma. Quem está entendendo? O bebê já, bebê não sei o quê, o bebê dá aquela mexida, já nasce, porque o bebê tem alma. Ele já tem espírito, alma e corpo. Quando o corpo morrer, enterra. E o espírito e a alma volta para Deus. Alô, se a sua alma não fosse para o céu, como que você ia saber que Jesus é Jesus? Você ia chegar no céu como? Que eu estou fazendo aqui? Que eu não conheço ninguém. Mas como sua alma vai junto, você... Jesus, esse aqui é o Rei dos Reis, o Senhor, esse aqui é Jesus. Olha, aquele ali é o meu pai. Quando eu fui arrebatado, eu vi meu pai no céu. Quando eu fui arrebatado, eu vi minha avó, meu avô, eu vi lá no céu, quando eu fui arrebatado. A alma, juntamente com o espírito. A minha carne tinha ficado no chão. A alma e o espírito foi arrebatado. Igualzinho quando morrer. Quando morre, a carne vai para o pó. O espírito e a alma voltam para Deus. Quem entendeu? Lá verei meu pai, lá verei meu irmão. Quando você chegar no céu, você vai ver sua avó que já morreu, você vai ver seu pai, seu tio, seu primo, seu colega, seu vizinho. Você vai ver. Quem está entendendo? Mas eu vou conhecer. Claro que você vai conhecer.
Claro, a sua alma vai junto. Amém, abençoados? Para terminar, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Para terminar, hein? Diga comigo assim, ó. A Bíblia é clara. Deus me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. O que você é diante de Deus? E aqueles pastores que falam que você é um pecador, hein? Você pode aceitar uma palavra dessa? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu não sou um pecador diante de Deus. Diga, está escrito que eu sou uma nova criatura. Nós somos filhos de Deus. Nós somos deuses. Anjos revestidos em carne. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Santos e irrepreensíveis diante de Deus. Põe a mão na Bíblia e diga, a Bíblia diz claramente que nós somos deuses, filhos do Altíssimo, santos e irrepreensíveis diante de Deus. É isso que nós somos, deuses, filhos do Altíssimo, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso pensar errado, eu posso falar errado, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém! Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo, vós sois santos e irrepreensíveis diante de Deus. É o que diz claramente em Efésios 1:4. Quem recebe? Graça e paz a todos vocês. Você é o que a Bíblia diz que você é. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.